Olá, boa noite. Me chamo Tawane, aluna de fisioterapia, quinto período, professor Edivaldo, matéria processos farmacológicos. E hoje vamos abordar um mini resumo referente a conceitos básicos e definições importantes. Então vamos falar do primeiro conceito, né? Droga é qualquer produto que pode ser usado em tratamento. Segundo, fármaco é o princípio ativo que possui ação farmacológica. Por exemplo, dipirona. Ela é composta por um recipiente e a dipirona. Os dois são drogas, mas apenas a dipirona é o fármaco. Medicamento é apenas um veículo composto de recipiente e contém pelo menos um fármaco no seu interior. Remédios são terapias por meios químicos. Agora vamos para formas farmacêuticas. Primeiro, comprimidos. Forma sólida que possui recipiente ao redor e princípio ativo dentro. O recipiente tem várias finalidades e serve para dar cor, cheiro ao produto e controlar o tempo de dissolução. Dessa forma, também acaba dando a particularização do produto farmacêutico. Comprimido de liberação lenta. São programados para que se diminua o número de tomadas ao longo do dia e que ocorra uma liberação de princípio ativo também ao longo desse dia. Comprimidos revestidos. Tem proteção externa para que o mesmo possa ser protegido do suco gástrico no estômago. Normalmente tem revestimento entérico. Dragens, ela possui a função de mascarar o sabor do medicamento para que assim seja facilitado para o paciente a forma de ser ingerida. Cápsula, revestimento gelatinoso e no interior do fármaco e recipiente. Se desfaz mais fácil e expõe o recipiente. Pomada, forma farmacêutica semissólida lipofílica, possui atração por gordura. Creme, é semissólido, hidrofílica e possui afinidade por água. Gel, ele é bastante hidrofílico e tem uma propriedade coloidal, podendo se adequar à mudança do seu estado físico de acordo com a temperatura do ambiente. Solução oral, recipiente líquido e dentro do recipiente o princípio ativo, dissolvido. Solução injetável, recipiente precisa ser um líquido estéril, não pode ter nenhum micro-organismo dentro, e também o epirogênico, que não pode também ter toxina. Elixir, recipiente ativo dentro de um recipiente hidroalcoólico. Xarope, princípio ativo envolto em uma camada muito densa. Para se cair um organismo dentro, a concentração está grande. Do lado de fora que ocorre a saída de água desse micro-organismo, acarretando na morte do micro-organismo. Emplasto, princípio ativo lipofólico, que possui uma certa porosidade para que possa permitir a transpiração da pele. Adesivo é uma dose única, não é recortável e também não possui a transpiração da pele. Supositório, recipiente de glicerina que envolve o princípio ativo no ânus. O recipiente é dissolvido assim. Bom, agora vamos para as vias de administração. Primeiro é a via oral. É a via de mais acesso de administração, indolor e a mais barata que possui. Das vias, né? Existem 10 a 15% de perda de absorção. Segunda via é a sublingual. O fármaco precisa ser bem lipofílico, aplicado no plexo dos vasos e que é o emaranhado de vasos embaixo da língua. Via tópica, administração sobre a pele e mucosa. Lipofílico penetra no tecido, hidrofílico penetra menos, tratando a camada superficial da pele. Via subcutânea, fármaco administrado por uma seringa no tecido conjuntivo, que serve de reservatório, e o fármaco também é absorvido aos poucos pelos vasos. Intramuscular, fármaco é administrado no tecido muscular, glúteo até 5 ml e deltoide até 3 ml, vacinas. Intravenoso, administrado nos vasos sanguíneos, 100% de absorção e é a via mais rápida. Via intratecal, administrado no licor abaixo da L4 para que não possa ter acidentes. E via inalatória, que no caso essa via tem alguns impedimentos de capacidade respiratória que interferem na absorção. E os medicamentos podem irritar o seu trato respiratório, dificultando assim a respiração do paciente. Metabolismo hepático e eliminação renal. Biotransformação hepática é uma etapa importante no processo de metabolização e eliminação do fármaco. Ela acontece no fígado através dos hematócitos, que são as células funcionais que fazem a metabolização do fármaco. O fármaco entra nas células e encontra esse conjunto de enzimas microssômicas hepáticas do citocromo P450. E essas enzimas fazem 2 tipos de reações que eu vou informar a seguir. Primeiro, o fármaco se torna hidrossolúvel para assim facilitar a eliminação pelo rim. Segunda fase, né? O fármaco que já veio da primeira fase sofre uma reação na conjunção para que ele fique mais hidrossolúvel ainda. Ou seja, ele já estava hidrossolúvel, ele vai ficar mais hidrossolúvel ainda.
O uso contínuo de um fármaco pode fazer com que você sintetize mais enzimas para metabolizar esse mesmo fármaco. Essas enzimas, em maior quantidade, fazem com que esse fármaco possa ser eliminado mais facilmente, com mais facilidade, perdendo um pouco de eficácia. Vamos para a eliminação renal. O fármaco sofre 3 reações ao mesmo tempo, que é a filtração, reabsorção e a secreção renal. Vamos para a clearance renal, que no caso é a taxa de eliminação renal, medida de eficiência dos rins em filtrar e retirar substâncias do sangue. Vamos para os fatores que influenciam na absorção. Vamos a seguir. Vamos para os fatores que eu mencionei anteriormente. Vamos lá. A idade. Os extremos de idade são os mais afetados quando falamos de absorção. Bom, vamos para um exemplo. Um primeiro exemplo é o recém-nato, porque o sistema ainda está em formação. Com uma pessoa idosa, o seu sistema de generação acarreta na dificuldade de fazer a biotransformação e a eliminação desses fármacos. Formas farmacêuticas. É importante para que você aumente ou reduza a velocidade e concentração de absorção. Vamos para um exemplo. Forma líquida mais rápido e sólida mais lenta. Vamos para o fluxo sanguíneo. Maior fluxo sanguíneo de onde o fármaco foi administrado por via parental, maior vai ser a absorção. Superfície de absorção. Quanto maior a superfície, maior será a absorção em quantidade e velocidade do fármaco. Trânsito gástrico. O alimento pode interferir no processo de absorção de 2 maneiras. Pode provocar uma lentidão no processo de absorção e ele também pode degradar certos fármacos. pH do meio ácido. Ele pode acontecer de degradar fármacos do pH ácido do estômago, né? Vamos para o reservatório de drogas. São tecidos e células que armazenam temporariamente o fármaco. Proteína plasmática. São proteínas que circulam o tecido sanguíneo. As mais importantes são albumina e glicoproteína ácida. Músculos. São tecidos que são reservatórios de drogas quando a gente aplica o fármaco a via intramuscular. Segundo, gordura. Gordura é o reservatório de fármaco quando o fármaco é lipofílico. Eles se depositam temporariamente nessas gorduras. Ossos. Podem armazenar fármacos também. Muitas pessoas não sabem. Com os estudos, a gente consegue administrar e entender algumas informações. Podem, por exemplo, ligação de tetraciclinas, que é um antibiótico com cálcio que fica nesse osso. Líquido transeculares, linfa ou LCR. É reservatório de fármaco temporário quando o fármaco é administrado na LCR. No caso de Hacken em cesarianas, ele também pode ser administrado na linfa, quando a administração é feita no líquido sinovial. Vamos para o 6. Distribuição de drogas, fase 1 e 2. Fase 1, o tecido é mais vascularizado e recebe a maior parte das drogas nos primeiros minutos. Por exemplo, coração, pulmão, fígado, rins, cérebro, depende da natureza física do fármaco. Fase 2. Depois ocorre uma redistribuição, uma pequena parte das drogas vai dos organismos mais vascularizados para os menores vascularizados, como pele, unhas, pelos, cabelos, entre outros. Genéricos e disponibilidades. Vamos lá. A biodisponibilidade é a concentração que o fármaco atinge e o tempo que isso leva para acontecer entre o medicamento de marca, genérico e similar ao fármaco. Tem que ser o mesmo tempo, dosagem é a mesma, forma farmacêutica também é a mesma. O que vai levar a essa diferença é a biodisponibilidade e a concentração que ele atinge no sangue. O tempo, e isso leva para acontecer que é diferente. 8. Principais tipos de interações medicamentosas. Existem 4 tipos mais importantes causados pelo fígado, que é a hepática, química, fisiológica e proteína plasmática. Vamos lá? Hepática. Causada pelo fígado, elas possuem o seguinte fundamento. As enzimas microsômias hepáticas do citocromo P450, elas podem aumentar ou diminuir a metabolização do próprio fármaco e dos outros que são dados em conjunto. Química. Acontece uma reação química entre os fármacos quando os fármacos são incompatíveis. Fisiológica. Ela acontece quando tem 2 fármacos diferentes, agindo com efeitos contrários. Proteínas plasmáticas. O fármaco que estiver ligado à proteína, ele vai ficar transitando com ela pelo vaso. Enquanto ele estiver ligado à proteína, ele não faz efeito, não é biotransformado e não vai ser eliminado também. Meia-vida, concentração platô e dose de ataque. Meia-vida é o tempo que o fármaco leva para que sua concentração caia pela metade. Concentração platô é a concentração máxima que o fármaco pode atingir no sangue e é uma concentração constante durante o seu tratamento. E a dose de ataque, que é a última,
Na primeira administração que você aumenta a dose para chegar na fase de concentração platô, mais rápido é utilizada muito em muitos pacientes, em casos mais graves. E por fim, esse foi o resumo que foi feito. Espero que seu professor tenha gostado. E até a próxima.